Olá, estudante paranaense, bem-vindo à aula de Geografia do programa Aula Paraná de hoje. E antes de começarmos a nossa aula, quero pedir para você, estudante, providenciar caneta, lápis, borracha e um caderno para realizar as anotações dos conteúdos que serão trabalhados na aula de hoje. E também quero agradecer a participação e a presença de todas as famílias durante esse período de quarentena e dizer que a participação de vocês no processo pedagógico é de vital importância para nós. Então chega de conversa e vamos para a aula de hoje, que vai falar sobre Geografia do Paraná. E a gente já começa com o primeiro slide aqui, ó, como é o estado do Paraná. Para a gente pensar um pouquinho sobre esse estado que nós vivemos, pensar um pouquinho como ele é, aonde ele está inserido dentro do nosso país e qual é a importância dele para o nosso país. E mais, qual é a importância desse estado na sua vida, haja vista que você mora nesse estado. E a gente começa a perceber que o nosso estado ele está inserido dentro da região sul do nosso país e ele faz divisa com uma série de estados. Nós temos ao norte o estado de São Paulo, a noroeste nós temos o estado de Mato Grosso do Sul e ao sul nós temos o estado de Santa Catarina, que são estados brasileiros que fazem fronteira direta com o estado do Paraná. Além disso, na porção leste, nós temos o Oceano Atlântico, que vai banhar o estado do Paraná, e na porção oeste e sudoeste nós temos Paraguai e Argentina, que são dois países da América do Sul que fazem fronteira direta com o estado do Paraná. Então, nosso estado ele é cercado de outros estados, além de dois outros países. E a gente já começa com o nosso quiz, nossa primeira pergunta, que é: qual é a capital do estado do Paraná? Se você prestou atenção, você viu lá no mapa que apareceu no slide anterior. A capital é Curitiba ou Foz do Iguaçu? Um minutinho de tempo aí na tela para você.
Muito bem, estudante. Então, qual é a capital do estado do Paraná? Essa é fácil, essa você observou no mapa, que a capital é a cidade de Curitiba, identificada com a letra A. Então, essa, você que acertou, parabéns, você que não acertou, não tem problema, estamos juntos aqui para aprender. Quando a gente fala um pouquinho do nosso estado, a gente vai ver um pouquinho sobre a infraestrutura de transportes. Além da infraestrutura de transportes, nós vamos ver também a infraestrutura energética, ou seja, da onde vem a energia consumida no estado do Paraná. Mas antes de falarmos da energia, vamos pensar nas principais rodovias que ligam o nosso estado com o restante do país. Nós temos ali a BR-277, nós temos a BR-116 e nós temos a BR-376. A BR-116 vai fazer ligação de Curitiba com o estado de São Paulo. A BR-277 faz ligação da região litorânea, Paranaguá, com Curitiba e depois de Curitiba até o extremo oeste do estado do Paraná. E aí nós temos também a BR-376, que faz a ligação de Curitiba com o estado de Santa Catarina. Além de rodovias, o estado do Paraná também dispõe de 2.288 quilômetros de malha ferroviária, de estradas de ferro, que são utilizadas predominantemente para transporte de cargas. Mas nós temos uma ferrovia, que é uma ferrovia centenária, que é a ferrovia Curitiba-Morretes-Paranaguá, construída pelos irmãos Rebouças, que liga Curitiba até o litoral do estado do Paraná. Uma ferrovia que apresenta belezas naturais muito grandes. Ela é visitada hoje por pessoas do mundo inteiro pelos aspectos biológicos, pela beleza do passeio e também pela infraestrutura de engenharia utilizada na construção dessa ferrovia. Nós também temos portos no nosso estado, 2 portos que se destacam, Porto de Antonina e o Porto de Paranaguá, além de haver uma construção de um porto em Pontal do Paraná, que também está prestes a ser inaugurado. E quando a gente pensa no nosso estado, vamos pensar um pouco na origem do nome dele. O nosso estado do Paraná, ele recebe essa denominação em função do rio que delimita a fronteira oeste dele. Então, na fronteira oeste do estado do Paraná, nós temos o rio Paraná. E a palavra Paraná é uma palavra de origem indígena, origem tupi, que significa Rio Grande ou Grande Rio. Então, o nome Paraná faz justamente referência a este grande rio que faz a fronteira ali na porção oeste do estado. Conforme você pode observar na figura ao lado da bandeira do estado do Paraná, você está vendo ali a usina hidrelétrica de Itaipu, a maior usina hidrelétrica do nosso país, que produz cerca de 20% da energia elétrica consumida no nosso país. Nosso estado possui 399 municípios. São 399 municípios que ocupam uma área total de 199.307 quilômetros quadrados. Quase 200 mil quilômetros quadrados é a extensão do estado do Paraná. E aí nós temos Curitiba como sendo a capital do estado, como nós já vimos no quiz anterior. Paranaguá é a cidade mais antiga do nosso estado e o Pico Paraná é o ponto mais alto do nosso estado. O Pico Paraná fica entre Curitiba e o litoral do Paraná, entre a Serra do Mar, mais especificamente na região em torno do município de Campina Grande do Sul, em direção à Estrada da Graciosa. Então nós temos essa localização aproximada do Pico Paraná, que é o ponto mais alto. Para você que é da região de Curitiba, região do litoral, você já conseguiu se situar. Para você que é de outras áreas do estado, você consegue ter uma referência como a cidade de Curitiba. Então, para você saber onde está. E aí você está vendo 2 imagens na sua tela. Olhando ali com bastante atenção, você vai ver uma das imagens é a do Pico Paraná e a outra é a do Pinheiro Araucária, árvore símbolo do nosso estado. Além dessas estruturas de transporte, nós temos também 6 aeroportos no estado. Desses 6 aeroportos,
Nós temos dois internacionais, que é o Aeroporto Internacional de Curitiba, sediado na cidade de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, Aeroporto das Cataratas, localizado na cidade de Foz do Iguaçu. E nós temos também a usina hidrelétrica de Itaipu, uma outra imagem aqui da usina hidrelétrica de Itaipu, que produz cerca de 20% da energia elétrica consumida no nosso país. E agora nós vamos para o nosso próximo quiz. Está lá na tela. Quantos municípios possui o estado do Paraná? 379, alternativa A, ou alternativa B, 399. E qual é o significado da palavra Paraná? Alternativa A, muito pinhão. Alternativa B, grande rio. Tempo na tela para você.
Muito bem. Leu a questão? Leu as duas questões aí? Então vamos para a primeira questão ali, ó. Quantos municípios possui o estado do Paraná? A resposta certa é 399. Conforme já foi dito anteriormente, o estado do Paraná dispõe de 399 municípios. E a próxima, a questão número 3, qual é o significado da palavra Paraná? A palavra Paraná significa grande rio, tá? Muito pinhão é uma palavra que está associada ao nome da capital do estado do Paraná, Curitiba, que em tupi, Coreetuba, significa muito pinhão ou muitos pinheiros, uma área de muitos pinheirais. Então, para você só a título de curiosidade. Então, o que nós vamos falar agora? Vamos falar um pouco sobre o clima do nosso estado, o estado do Paraná. Como são as condições climáticas? É quente, é frio, chove muito, chove pouco, temos áreas muito quentes, áreas muito frias. E aí, para falarmos das condições climáticas do nosso estado, veja ali na tela, ó. O clima paranaense pode ser dividido em 3 tipos de acordo com a classificação de Köppen. E aí eu trago para você em aspas ali algumas letrinhas, que na sequência da nossa aula você vai descobrir o que essas letrinhas significam. O que você tem que saber? Que Köppen era um climatólogo, foi um pesquisador que se dedicou a classificar o clima do nosso planeta. E quando fez essa classificação, ele criou letras para se referir a características climáticas de determinados lugares. Então ele analisou como era o clima em determinados lugares e para cada condição climática ele atribuiu uma letra. E dentro do estado do Paraná, nós vamos perceber que 3 tipos climáticos se destacam de acordo com a classificação de Köppen. Você está vendo ali, ó, clima tropical sem estação seca, subtropical sem estação seca e verão quente e o subtropical sem estação seca e verão brando. Então são essas condições, esses 3 tipos climáticos que nós vamos encontrar no estado do Paraná. E eu trago para você aqui algumas imagens de algumas cidades, como as cachoeiras de Prudentópolis, a cidade de Cascavel, Paranavaí e também Paranaguá, que são municípios do nosso estado e ao centro ali o brasão do nosso estado. Olhando para a tela, você vai ver um grande mapa do estado do Paraná com 3 cores predominantes, azul, laranja e verde. E aí você está vendo novamente aquelas letrinhas. Se você olhar com bastante atenção, você vai perceber uma área em azul próxima ao Oceano Atlântico. E essa área em azul, identificada com a letra AF. Já vai descobrir o que significa o AF. Aí você vê uma segunda área em verde, CFB. Já vamos descobrir. E uma terceira área do estado do Paraná que ocupa uma porção bastante grande com CFA. Talvez esteja se perguntando o que significam essas letras. Qual é a relação entre essas letras que eu estou falando, entre esse climatólogo Köppen e o que nós temos de condições climáticas no nosso estado? E é isso que a gente vai ver agora. Tropical sem estação seca. Quando a gente está falando do clima tropical sem estação seca, identificado pela letra AF. Então toda essa região que está em azul na sua tela ali, ó, de clima AF, é uma região de clima tropical sem estação seca e apresenta precipitação média. Lembra quando a gente falou do ciclo hidrológico? Precipitação é chuva. E quando a gente falou em chuva, nós temos uma precipitação média de pelo menos 60 milímetros em cada mês. Quer dizer que todos os meses chove e pelo menos chove 60 milímetros em cada um dos meses, podendo haver inclusive momentos do ano com maior índices pluviométricos. E aí eu trago para você imagens de 2 localidades do nosso estado que dispõem desse tipo climático. Você vai ver ali, ó, Paranaguá e Antonina, 2 localidades paranaenses situadas no litoral do estado que apresentam estas condições climáticas, que apresentam esse tipo climático, tropical sem estação seca, do tipo AF. Agora nós temos o próximo tipo climático do nosso estado, que é o clima subtropical sem estação seca e um verão quente, identificado por Köppen como CFA. Então, esse tipo climático,
ele apresenta temperaturas superiores a 22 graus no verão e com mais de 30 milímetros de chuva no mês mais seco. Quer dizer que é um local de temperaturas elevadas, o verão ele é quente e ele não dispõe de uma estação seca. Então as temperaturas no verão são altas. Além das temperaturas serem altas, nós temos também uma quantidade de chuvas ao longo de todo o ano. Trago para você duas localidades que se destacam, cidade de Maringá e a cidade de Londrina, no norte do Paraná. E aí nós temos o CFB, subtropical, sem estação seca e verão brando. Chuvas uniformemente distribuídas e temperatura média do mês mais quente não chega a 22 graus. Então é uma localidade que não apresenta estação seca e o verão é brando. Quando a gente fala em verão brando, eu estou falando que o verão ele não é muito frio, mas ele também não chega a ser extremamente quente. Nós temos um verão não tão quente quando comparado com o de outras localidades. Então, se a gente comparar, por exemplo, o município de União da Vitória, divisa praticamente com Santa Catarina, se eu comparar União da Vitória com Londrina, a gente vai perceber que o verão de Londrina é muito mais quente do que o verão de União da Vitória. Se a gente olhar aqui no mapa, União da Vitória vai estar na área CFB, no extremo sul, quase divisa com Santa Catarina. Olhando com bastante atenção nesta região aqui, ó, querido estudante. Tá aqui. Se a gente olhar para Londrina, vai estar aqui, Londrina, Maringá, nessa região aqui do estado. O que a gente percebe? Condições climáticas bastante diferentes. E essas condições, de acordo com Kepler, elas vão ser identificadas por letras distintas. Agora a gente vai para o nosso próximo quiz. Nosso próximo quiz está aí na tela para você. Qual das cidades a seguir possui o clima tropical sem estação seca do tipo AF? Letra A, Paranaguá. Letra B, Paranavaí. E a pergunta de número 5, quantos aeroportos internacionais o Paraná possui? 4 ou 2? Tempo na tela para você.
Muito bem, leu? Pediu ajuda para quem está em casa? Se você está com sua tia, avô, vó, pai, mãe, pediu ajuda? Vamos lá, vamos para a correção. Qual das cidades a seguir possui o clima tropical sem estação seca do tipo AF? Paranaguá ou Paranavaí? Para você que falou Paranaguá, parabéns, você acertou. Se você não acertou, não tem problema, estamos juntos aqui para aprender. E a pergunta de número 5, quantos aeroportos internacionais o Paraná possui? A resposta certa são dois aeroportos internacionais que o Paraná possui. Então, importante a gente estar participando. Acertar nem sempre é o mais importante. E agora é hora da nossa revisão. Quer dizer que a nossa aula já está caminhando para o fim. Mas não fique triste. Nessa revisão a gente vai ver que nós falamos na aula de hoje limites do estado do Paraná. Aonde está localizado, quais são os limites, quais são as cidades, as principais localidades do nosso estado. Infraestrutura do estado, falamos de rodovias, ferrovias, aeroportos, produção de energia elétrica, onde não podemos deixar de destacar a usina hidrelétrica de Itaipu, e também falamos das condições climáticas, onde vimos que, de acordo com a classificação de Köppen, o estado do Paraná pode ser dividido em 3 regiões climáticas. E agora, o tempo da atividade. É agora que você vai pegar o seu caderno, você vai pegar a sua caneta e vai anotar essas questões. Importante, ao anotar essas questões, você vai respondê-las com toda a calma, porque o seu professor de geografia pode cobrar essas questões lá no Google Classroom. Então é importante que você tenha essas questões anotadas, essas questões respondidas. E ainda, quando retornarem às aulas, quando passar esse período de pandemia e quarentena, o seu professor ou professora de geografia pode utilizar essas questões aqui para te avaliar. Então, realize as atividades propostas. O tempo vai estar na tela aí para você copiar, beleza? Vamos lá, copiando.
Muito bem, estudante. Espero que você já tenha conseguido copiar. Se você ficou com alguma dúvida do conteúdo que foi trabalhado nessa aula, não tem problema. O que você pode fazer? Você pode pegar o seu celular e clicar nesse QR Code que está aparecendo na sua tela. No final da aula ele vai ficar aparecendo ali um pouquinho para você registrar ele, porque lá, quando você clicar nesse QR Code, você vai ser direcionado para o canal da Secretaria de Estado da Educação, o canal oficial onde você vai encontrar todas as aulas produzidas do programa Aula Paraná. Então lá você vai poder assistir a essa e todas as outras aulas que já foram produzidas, vai poder tirar suas dúvidas, revendo todo o material produzido. Então, vai ficar na tela para você. Quero agradecer bastante a você, estudante, às suas famílias e deixar um forte abraço para você e até a nossa próxima aula. Muito obrigado e até breve.